Eu não gosto quando, assim, se tenta sair de uma sinuca com uma falsa questão, né? Argumentando alguma coisa que ninguém falou, que ninguém propôs, né? Vejam só, desde o primeiro momento, quando se falou sobre as offshores, a do Paulo Guedes e as 4 do Roberto Campos Neto, ninguém disse em lugar nenhum que ter offshore no exterior é ilegal. Portanto, a resposta diz assim, não é ilegal ter offshore. Não é. Alguém disse que é? Então, em primeiro lugar, essa afirmação cai no vazio porque responde a nada. Não é ilegal. Desde que você não seja ministro da Economia ou presidente do Banco Central. Aí não, aí as coisas são diferentes. Entendem? O Código de Ética da Administração Federal, o Código de Conduta, não é uma invenção minha ou dos críticos do governo. O Código de Conduta existe desde 2000. E, especificamente, o parágrafo 1º do artigo 5º existe desde 2001. Tem 20 anos. E ele não se presta a uma leitura solipsista. O que é mesmo solipsismo, tio Rei? Solipsismo é aquela doutrina filosófica que acredita que a realidade objetiva não existe. Só existe o... Momento cultural. Só existe o subjetivismo, só existe a leitura pessoal. Vocês imaginem uma justiça que fosse solipsista, apenas. O juiz decidiria segundo a sua veneta. Não teria nenhum texto legal para servir de guia. Os advogados de defesa não teriam nenhuma referência. O Ministério Público, órgão acusador, também não. Cada caso seria um caso. Viveríamos no reino do arbítrio. Assim é nas tiranias, assim é nas ditaduras. Não é? E mesmo algumas ditaduras ainda têm um ordenamento legal, ditatorial. E o Código de Ética diz, é vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas. O Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes se encaixam aqui ou não, tendo offshore no exterior? A resposta é sim. Se eu tivesse uma offshore, aí não. Porque nenhuma cotação, nenhum ativo ia variar de acordo com as minhas decisões. Dá até para questionar se faz sentido essa liberalidade com as offshores mundo afora. E dá. A quantidade de ditador, de vagabundo que tem offshore indica que sim. Mas há situações em que elas podem ser até necessárias. Então, que cada país tem a sua legislação. Então, atenção, não é um ponto de vista subjetivo dizer que o fato de os dois terem offshore é antiético. É antiético segundo o Código de Conduta da Administração Federal, que trata da ética do servidor federal. Não é uma questão subjetiva. Em absoluto. As pessoas, a velha história, as pessoas podem ter direito às próprias opiniões, aos próprios fatos. Não. Fato é fato. É fato que isso está lá. Qualquer um pode acessar esse texto. Eu não inventei esse texto.
Ah, mas é ilegal? É ilegal também. Para eles é ilegal também. Por quê? Os incisos 2 e 3 do também artigo 5º da Lei 12.813 diz que eles não podem ter offshore. O inciso 3 é o mais explícito. Aos servidores e a quem exercer esses cargos, é vedado exercer direto ou indiretamente atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego. Alguém que tem 9 milhões de dólares, 9,5 milhões de dólares, como Paulo Guedes, numa offshore, e cujas ações interferem na cotação desse dólar, está ou não está incidindo aqui na Lei 12.813? De novo, não é uma questão solipsista, é uma questão objetiva, de análise técnica. Ah, mas eu acho que mesmo assim não é ilegal. Bom, então ou você é analfabeto ou está querendo passar pano. Desculpe. Ou não sabe ler, ou está querendo passar pano. Não se está discutindo offshore desse, daquele, do outro empresário, do... Não. Não, de duas autoridades públicas. E ontem a Comissão de Ética Pública disse que os dois, sim, informaram sobre a existência das offshores e disseram que iam tomar providências para que isso não interferisse, para que isso fosse relevante na atuação deles. E aí a Comissão de Ética sugere, bem, se eles mantivessem as posições intocadas, conservassem as posições que eles tinham quando aceitaram o cargo, tudo bem. Não, quem disse que a Comissão de Ética tem poder para isso? A Comissão de Ética não muda a lei, a Comissão de Ética não muda o código. Como tudo bem? O dólar, eu vou arredondar, o dólar fechou ontem a 5,45. O dólar fechou hoje a 5,48. 3 centésimos aí a mais, né? Quando você multiplica isso pelos 9,5 milhões de dólares de Paulo Guedes, o Paulo Guedes ganhou entre ontem e hoje 285 mil. Hein? Paulo Guedes ganhou com essa variação de 0,03, ele ganhou 285 mil de ontem para hoje. Ainda que não se mexam nas posições, isso é um fato. E aí, então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: é antiético porque o Código de Ética diz que não pode. É ilegal porque a lei diz que não pode. E agora, então, vamos tratar das questões que são imorais. E é também imoral. A variação cambial, o câmbio, tem sido o principal responsável pela alta da inflação no país. Um dos principais. O pobre não sabe, meus queridos, mas o pobre come commodity. Os grãos são commodity. O combustível é commodity. Esse dólar a 5,48 produz fome no Brasil. Tira comida da mesa do pobre. Até agosto, neste ano, a gasolina tinha aumentado 38,67%, a energia 20,4%, a alimentação das famílias 17,06%, e quando a gente vai para o detalhe, o óleo de soja subiu 98,5%, a carne bovina 46,51%,
o café 35,4, o açúcar 32,84, o leite 31,09, o arroz 28,16, a cesta básica 25,46 e o Paulo Guedes ficou quase 11 milhões mais rico. É imoral. Entende? Não tem saída. É injustificável. Porque esta política, esses valores são consequência das políticas que eles aplicam aqui. Ou não? Reinaldo, você está dizendo que eles estão fazendo isso ou aquilo apenas para ficar mais ricos? Não. Não estou dizendo isso não. Quer dizer, não sei. Como diria Alfredo Bose, meu querido professor que já morreu na USP, o fundo das consciências a Deus pertence. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que eles fizeram escolhas que produziram esse resultado. Esse resultado tem consequências para os pobres e tem consequências para eles. Eles ficaram mais ricos, os pobres ficaram com fome. Ou não? O que há a contestar no que eu estou dizendo? Por isso mesmo, a eles não basta que pareçam honestos, que sejam honestos. É preciso parecer também. É preciso que haja uma relação de confiança. Quando o Paulo Guedes deu aquela entrevista em fevereiro do ano passado, dizendo que o dólar a 1,80 levava as domésticas para a Disney, naquele delírio dele, o dólar estava 4,35 e já se falava no absurdo, dólar 4,35, e ele disse, vocês estão malucos e tal. Agora está 5,48. Insisto, ele ganhou quase 11 milhões nesse período, 535 mil por mês. E o que aconteceu com os pobres? Eu faço uma outra pergunta. Enquanto isso acontecia, qual foi a política do Ministério da Economia para a alimentação? Nós temos 19 milhões de pessoas com fome. Nós temos uma carência brutal de alimentos em razão da inflação e na origem dela principalmente está a questão cambial. Qual foi a política do Ministério da Economia? Qual foi a intervenção que fizeram? Qual foi a escolha que fizeram? E aí se tenta, não é ilegal. Para eles é ilegal, para eles é antiético e eu estou demonstrando que para eles é imoral também. O que é? O Groucho Marx, o genial humorista, disse uma frase famosa. Eu jamais faria parte de um clube que me aceitasse como sócio. Não é? Ele era autor de frases fabulosas. Vai ver, nós estamos com o groucho marxismo no poder. E aí Roberto Campos, Neto e Paulo Guedes dizem, eu jamais deixaria meu dinheiro num país em que eu fosse governo. Então todos os nossos ativos, os nossos dinheiros, os nossos bens estão sujeitos ao sucesso ou insucesso da política desta dupla, mas eles mesmos estão protegidos de suas próprias ações. É por isso que é imoral também. A moral é pessoal, a ética é relacional, a moral é pessoal. Muitas vezes se diz, qual a diferença entre ética e moral? A ética é do conjunto, a ética é pública, a ética é como eu me relaciono com o mundo. Por isso existe um código de ética das profissões. Veja que não se fala código moral das profissões, fala-se código de ética das profissões.
Ela é do conjunto, ela é relacional. A moral é privada, a moral é individual. As pessoas vão dizer, eu não vou fazer isso porque a minha consciência não deixa. Eu não vou fazer isso porque a minha consciência me diz que isso é errado. E, portanto, quando ambos assumiram os respectivos postos, deveriam, do ponto de vista moral, dizer, eu não posso deixar o meu dinheiro lá fora, porque também o meu dinheiro tem de estar submetido às regras que vão valer para o dinheiro de todo mundo. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Não é? E há questões adicionais aí. Paulo Guedes está agora mais senhor de si do que antes ou menos? Ficou mais dependente ainda do Centrão? Perdeu moral para qualquer defesa? Nós estamos em pleno ciclo de aperto monetário, de elevação da taxa de juros. Elevação da taxa de juros que vai derrubar o crescimento. Queda de crescimento que leva à perda de empregos, ou à não geração de empregos. Mas, Roberto Campos Neto, o independente, não precisa se preocupar com isso. Porque o que lhe diz respeito mesmo, a formação do patrimônio pessoal, etc., tudo isso está salvo das intempéries nacionais. Uma hora eu quero que vocês leiam o artigo 6º da lei da independência do Banco Central. Aquilo não é exatamente independência do Banco Central, aquilo é uma república independente. O Supremo diz que é constitucional. Aquilo é uma república independente. A demissão de um diretor do Banco Central é mais difícil derrubar um diretor do Banco Central do presidente da República, quase. Porque ele é independente. Agora, ele não pode ser tão independente que ele seja independente até dos interesses do Brasil. Não, isso aqui que eu estou dizendo não tem nada de esquerda, isso aqui é republicano. Isso aqui são fundamentos de uma república. Ah, está querendo derrubar Guedes, está querendo derrubar o presidente do Banco Central? Eu não quero derrubar ninguém. Não estou querendo derrubar ninguém. De qualquer modo, quando era a Dilma, que estava sob vara, nunca ninguém perguntou, está querendo derrubar a Dilma. Os mesmos que perguntam hoje, estavam ali, para derrubar mesmo. Não é? Não, eu não penso em derrubar ou não derrubar. Eu quero saber se as coisas fazem sentido ou não. E as palavras fazem sentido. E o código de ética faz sentido. E a lei faz sentido. E há o resultado objetivo das políticas públicas empreendidas por essa dupla. Não tem jeito. É ilegal, é antiético e é imoral. É isso aí.